Olá, um forte abraço para você que me assiste. Hoje eu vou fazer um vídeo talvez um pouco diferente. É um vídeo, um modelo opinativo, né? Eu vou dar um pouco mais da minha visão. E, bom, é possível que logo ao expor dessa forma esse conteúdo, já suscite na mente de algumas pessoas que me assistem a ideia de que eu posso estar querendo praticar alguma forma de proselitismo. Né? Ou seja, eu quero ser um influencer, convencer você a aderir à maneira como eu produzo juízo de valor na minha vida. Né? E não, né? Eu acho que já até falei isso nesse canal, eu desconfio, inclusive, que as pessoas, desconfio seriamente de que ninguém realmente influencia ninguém, de que as pessoas estão nas redes sociais apenas buscando seus pares. Né? Elas pares no sentido de as pessoas que pensam de maneira próxima, parecida. Dificilmente, são muito poucas as pessoas que estão abertas a ouvir, dar um bom leque de profundidade para ouvir, escutar pessoas que pensam muito diferente delas. Isso é bem difícil de acontecer. Geralmente, com 5 minutos, se você falou alguma coisa que desagrada a pessoa já te bloqueia, já te bane, já não quer nem ouvir os restos da sua argumentação. E as pessoas vão se organizando em bolhas. Então esse papel que dizem, o influencer, eu desconfio que ele não existe. Na verdade, ninguém influencia ninguém, todo mundo já tem mais ou menos as suas ideias pré-concebidas e vão se organizando em grupinhos onde não se discutem, as ideias realmente, efetivamente não são discutidas, não é diálogo. E dentro de uma situação dessa, eu nem sequer estou apresentando crítica a isso, não. Estou fazendo apenas uma constatação. Então, logo, aqui eu não me insiro no contexto de quem vai arrebanhar alguém para uma visão, porque eu desacredito dessa possibilidade de realmente de influenciar alguém a alguma coisa. Vou apresentar a minha opinião, não porque tenha esse propósito, essa pretensão de querer modificar a opinião de ninguém. Eu desconfio que, como volto a falar, desconfio que isso não exista. Dificilmente. Se existe, são raríssimas exceções. Então eu apenas exponho aqui a minha opinião como se fosse um náufrago numa ilha que manda mensagem, se sente muito isolado do mundo, deserto, né? Tá lá numa ilha deserta mandando mensagens por uma garrafa para ter um sentido, um significado existencial talvez, simplesmente jogando mensagens, a Deus dará, e sabe-se lá quem vai pegar essa garrafa, abrir e ler as mensagens, né? É um pouco isso, a sensação que eu tenho, da exposição das minhas opiniões, porque inclusive me considero uma pessoa sempre fui uma pessoa extremamente isolada da sociedade. Inclusive, nas ocasiões em que estive inserido na sociedade, naturalmente, ainda assim, eu continuava com a sensação de que eu era isolado da sociedade, sempre fui um isolado da sociedade. E por que eu considero esse vídeo opinativo? Porque eu resolvi, nesse assunto, ou seja, como que eu formo juízo de valor, falar só por mim. Há algum tempo atrás, talvez eu, de forma mais inocente, falaria em nome do libertarianismo. Né? Os libertários pensam, e aí eu veria que não pensam dessa forma. E aí eu teria que dizer, os libertários deveriam pensar, e aí eu já estaria recaindo justamente naquela vontade de mudar a opinião do outro, da qual eu desacredito que seja possível obter algum sucesso. Então, logo, não falo em nome de nenhum segmento, de linha, de nenhum sectarismo, de nenhuma posição pré-definida. Até durante o tempo eu pensei, os libertários pensam muito diferente de mim, então logo não vou falar em nome dos libertários, vou recuar um pouco, vou falar em nome do niilismo, né? Ou vou falar em nome do cinismo, recuar ainda mais. Depois eu pensei, cara, não vou falar em nome de nada. Deixa os cínicos falarem em nome deles, deixa os nihilistas falarem em nome deles, apesar de eu ter, volto a afirmar, uma forte admiração por essas linhas de pensamento. Eu vou falar, nesse vídeo aqui eu vou falar por mim e por ninguém mais. Ninguém mais. Então é um vídeo opinativo e sobre a minha posição, né? Bom, antes de dar prosseguimento e explicar como se forma o juízo de valores, quero agradecer muito a quem colabora com esse canal. Graças a vocês nós temos fôlego para continuar. E pedir para você que ainda não colabora, se porventura achar que esse conteúdo aqui de alguma forma te entretém, já vale, né? Ou te desperta uma centelha por buscar aí um pouco mais de prazer
né, na imaterialidade, no gosto da literatura, da arte, né, eu convido você a apoiar esse projeto para que a gente possa, aí, quem sabe, né, expandir um pouco mais essas ideias para outras pessoas. Eu me refiro não à ideia do vídeo em si, de formação dos juízos de valores, mas à ideia de diminuir um pouco o nosso foco de vida nas intrigas mesquinhas da materialidade e buscar um prazer que seja efetuado de forma mais perene, né? Menos efêmero, um prazer na leitura, um prazer na contemplação da arte, do cinema, da música, enfim. São esses os prazeres que nós exortamos aqui nesse canal, e essa centelha é o que nós esperamos poder despertar, essa curiosidade, essa vontade de ter um tempo para isso, né? Então, o que você apoiar esse canal será revertido para tentar expandir essas ideias. E eu acredito que isso seja uma coisa boa para o mundo. Além disso, temos aqui grupos disponibilizados no campo de descrição do vídeo. Tá? Só entrar aqui você vai ver, temos grupos de Facebook, grupo de WhatsApp, estão bem legais, as pessoas estão trocando ideias, trocando conteúdos, bem legal. Né? E, além disso, pode me seguir no Instagram, no Facebook. É isso. Né? Bom, voltando aqui. Basicamente, a minha posição talvez o que me faça ter uma posição um pouco diferente, eu não consigo encontrar pares, né, pode-se dizer assim, é que, bom, começa, no campo político, vamos dizer assim, né, eu sou indiferente, eu seria um agorista, sou indiferente. No campo religioso, eu sou um agnóstico, que também me coloca na indiferença, na completa indiferença. Né? E no campo ético, eu sou um voluntarista. Estou tentando assim, reduzir ao máximo, com pequenas expressões, o meu posicionamento para tentar ver onde eu me encaixo. Né? Porque, na verdade, se eu fosse resumir, eu diria, eu sou fora de esquadro. Não há palavras para me descrever. Então, uma coisa que, por exemplo, hoje, nos movimentos que eu vejo libertários, que me parece aflitivo, essa é a minha visão, eu evito tudo que é aflitivo, porque justamente busco ter um contentamento, uma felicidade. No fundo, o meu alicerce é a felicidade. Eu mudo tudo ao meu redor, mudo os critérios todos, e a felicidade eu me agarro a ela. Né? Então, a minha crítica hoje aos movimentos libertários, um componente que eu acho muito aflitivo é essa luta por liberdade. Se você luta por liberdade, você luta. E se você luta, você certamente não tem contentamento, não tem felicidade. Né? Porque você está lutando. E vai ter enormes frustrações. É claro que, veja, eu estou falando isso aqui, mas por isso que eu falo que é opinativo. Né? Eu sei que existem pessoas que gostam de sentir a aflição da luta. Né? É uma questão de gosto. Né? Então a pessoa está ali aflita, nervosa, xingando com a questão pela luta da liberdade, e lá no fundo, no íntimo, ela está feliz de estar aflita. Né? E aí vem uma questão de gosto pessoal, por isso que é um vídeo opinativo. Eu não tenho nenhum prazer em estar afligido por angústias de luta, de frustração. As coisas que me frustram mesmo. Então eu evito passar por esse tipo de coisa, me agarro às coisas que me trazem algum tipo de contentamento, alegrias que sejam de formas mais efêmeras, mais perenes, menos efêmeras. Porque mesmo as vitórias políticas são profundamente efêmeras, né? Você comemora hoje, amanhã você já está perdendo de novo. Então, eu nunca lutaria por liberdade, nunca. Eu afirmo outra coisa, no meu pensamento eu afirmo outra coisa, eu afirmo que eu já sou livre. É isso que eu afirmo. E claro, isso cria uma série de antipatias. Muita gente, sobretudo as que estão engajadas em lutas, né, fala, como assim você já é livre? Você não é livre, o governo não deixa você fazer nada. Eu falo, aí entra o quê? Minha conceituação de contrato de adesão. Eu não consigo imaginar a sociedade como permeável às minhas ideias, como eu, de alguma forma, poder influenciá-la no que quer que seja. É um simples contrato de adesão. O que é um contrato de adesão? Um contrato de adesão é aquele contrato que ele já vem montado. As cláusulas já estão todas ali descritas. A você, que é o contratante, cabe apenas dizer sim ou não. Isso é um contrato de adesão. E a sociedade funciona, na minha visão, dessa forma. Eu encaro a sociedade como um uno, como um organismo só, e eu como outro organismo de fora da sociedade. Isso também já é uma característica que tira qualquer coletivismo
da visão. É uma visão profundamente individualista, porque eu me vejo como um indivíduo e vejo a sociedade como outro. Então, se a sociedade ela definiu, na briga interna que existe dentro da sociedade, é bem verdade, mas ela definiu determinados critérios, determinadas regras, cabe a mim, no que eu concordar, jogar segundo as regras que me são impostas, e no que eu não concordar, me afastar. Então, logo, volto a dizer, eu sou livre, porque se eu jogar segundo as regras é porque eu concordei. Né? Eu concordei, foi a minha vontade, está sendo feito o voluntarismo. E se eu me afastei, é porque eu não concordo, da mesma forma está sendo feita a minha vontade. Então, por exemplo, a questão dos impostos, né, que hoje é um bordão do imposto é roubo. Você não concorda com os impostos? Não empreende. Ou só nega, mas enfim, dá o seu jeito. O que na minha visão não pode acontecer é você ficar aflitivo. O que é aflitivo? Você ficar numa luta desesperada. Veja, você pode fazer isso também. Pode ficar numa luta desesperada. Já não participará da maneira como eu entendo o jeito certo de ser na vida. Né? Eu não faço isso. Eu não vou tentar mudar a sociedade. Não tenho a menor aspiração de mudar a sociedade. Então, por isso que eu digo que eu sou um agorista. E já me sinto livre. Então, tão logo, se eu estiver disposto a aceitar as regras como elas são, e quais são as regras? Tem que pagar o imposto tal, tem que... Eu vou e entro nisso sem reclamar. Se eu não estiver disposto, então, da mesma forma, eu já me sinto livre, porque eu optei por não aceitar o contrato de adesão imposto pela sociedade. Da mesma forma, eu sou livre. Eu saio bem feliz e vou tentar me ajeitar do meu jeito, ou vivendo de subsistência, ou entrando nas regras do jogo de outra forma, fazendo um concurso, ou, enfim, as regras do jogo estão aí, estão postas. Né? E veja que se mais pessoas fizessem isso, curiosamente, né? Mais pessoas cruzassem os braços e dissessem, as regras são absurdas, eu não participo disso. Se mais pessoas fizessem isso, era bem capaz de ter muito mais sucesso nessa luta por mudança da sociedade do que propriamente ficar aí, né, engajado politicamente em alguma coisa. Tá, essa já é também uma outra parte opinativa. Então a sociedade para mim é um contrato de adesão. E eu me sinto livre para aderir do jeito que ela já é ou não aderir, escapar e viver de subsistência, viver de uma forma minimalista, quebrando um galho, viver como dá para viver, enfim. Essa é uma visão. Bom, outro ponto aqui, eu tenho meus próprios valores, né? Basicamente, eu busco atingir a plenitude da minha essência. Esses valores, na medida do possível, eu deixo livre os meus instintos, né? Na medida do possível, porque a gente sabe que a gente vive em sociedade. Agora, o interessante é o seguinte, porque muita gente entende da seguinte forma, então você é um louco, você vai sair por aí matando. Não é isso. Inclusive porque talvez seja exatamente o oposto disso. Por quê? Porque em todo tipo de relacionamento que eu saí de casa, pisei fora de casa, tem um vizinho, ali eu já estou me sujeitando, assim que eu penso, né? Me sujeitando integralmente ao valor que ele exigir e demandar de mim. Na mesma hora, eu me enquadro. Ou seja, ao mesmo tempo que eu tenho os meus valores, e deles eu não abdico, são as minhas convicções, né? Por outro lado, em qualquer momento que haja um conflito de valor ativo, eu me sujeito ao valor do outro. E se, ao ser estabelecida uma relação de longo prazo, essa valoração do outro for ofensiva à minha essência, então eu me afasto. Exatamente como eu faço com a sociedade, eu faço na minha relação com indivíduos. Né? Então, estou no emprego, existe alguma coisa que seja ofensiva à minha essência, eu peço demissão. Tem um amigo, existe alguma coisa nele que seja muito ofensiva, agrida muito a minha essência, eu me afasto. Já me afastei de várias pessoas, tá? Várias pessoas. Me afasto, não preciso nem dar satisfação, já fiz isso na minha vida. Inclusive com namoradas também, já me afastei de namoradas porque tinham pensamentos que eram muito opostos, radicalmente opostos à minha essência. Agrediam, me ofendiam, sobretudo os meus instintos. Né? E aí, veja, eu não tenho pretensão de mudar o outro. Isso é um fato. O máximo que eu posso fazer é o que eu estou fazendo aqui, expor argumentativamente uma coisa ou outra. Mas realmente eu não tenho muita pretensão de mudar o mundo, mudar outras pessoas, de forma nenhuma. E o que eu faço
para me relacionar, eu me sujeito à valoração que me é demandada, estou sempre me sujeitando. E quando essa sujeição envolve algum tipo de transtorno para mim, eu me afasto. E assim vou vivendo, né? Claro que quanto mais as pessoas vão ficando intransigentes ao meu redor, mais eu vou me afastando. Isso cria uma tendência a um certo autoexílio, um certo ostracismo. Algo que para minha vida é bastante comum. Eu vou me afastando de muita gente, muitas pessoas, e aí naturalmente eu vou ficando mesmo isolado. É algo bem comum. Mas eu sei que se eu tiver que sair de casa e me relacionar com quem quer que seja, qualquer que seja a modalidade, com qualquer que seja o objetivo, eu não irei tentar modificar a outra pessoa. Simplesmente irei me sujeitar ao que ela demanda. E assim eu vivo de forma não conflituosa com a sociedade. Bom, e prevalece então o voluntarismo, porque se eu aceitei, né, o voluntarismo da minha parte, eu aceitei o contrato de adesão. Bom, pensando aqui, o que mais que eu poderia dizer aqui, que eu tenho... Meu critério a gente tem pessoas que pensam civilização de distintas formas, né? O meu critério de civilidade é o mesmo critério ético que é o voluntarismo. Então, para mim, se você é uma pessoa madura, uma pessoa civilizada, se você respeita o voluntarismo. Nós hoje não temos propriamente uma civilização. O que nós temos é o que eu chamo de uma barbárie ordenada. Porque se instituiu por gregos e troianos, a gente vive uma luta ideológica, onde gregos e troianos não desprezam completamente o voluntarismo, ambas, e se agarram a alguns critérios que lhes são próprios. Né? De um lado você tem quem entenda a igualdade radical e material, claro, né? Igualdade material radical entre os homens. Isso é um objetivo, é um alicerce, é um critério basilar, da onde se tira todos os juízos de valor. Né? Se não atingir essa igualdade material, é errado, é injusto, é uma injustiça social. Né? E do outro lado você tem quem usa como balizamento a transcendência e alguns dogmas teológicos. Né? Então, se você foge desses dogmas teológicos, foge da transcendência, você obviamente vai ter uma série de denominações pejorativas a seu respeito, da mesma forma como o outro lado. Né? Então, a pessoa que não está alicerçada nem numa coisa nem na outra, ela apanha de todos os lados. É um pouco o que acontece comigo. Né? Apanha de todos os lados. E nenhum dos dois lados respeita o voluntarismo. Isso é que é o curioso, que é, para mim, o que seria um alicerce de juízo, um parâmetro fundamental de juízo de valor para ver se uma relação foi bem estabelecida. Né? Então, veja, eu não tenho como critério essa igualdade material entre os homens. A civilização, para mim, não é puro bem-estar material, não vejo dessa forma. Um exemplo que eu dou aqui, por exemplo, a civilização, na minha opinião, né, os monges do Tibete, por mais pobres que estejam, eles são mais civilizados do que o governo chinês. Né? Para quem vê civilização como tecnologia, ciência, organização, produção de bem-estar material, economia, não vai discordar de mim, claramente. Né? E também não vejo, como falei, né, mandamentos bíblicos, preceitos do mundo transcendente como critério de civilidade. Né? Então, não preciso nem dar exemplos aí que a gente teve históricos em que, em nome guerras santas, né? Enfim, Inquisição, pode trazer isso para tempos mais recentes, intolerância religiosa, sobremaneira, alguns valores que são inculcados nas pessoas que elas se sentem com direitos apropriativos sobre corpos e afetos alheios, né? Se sentem inclusive ultrajados quando têm esses corpos ou esses afetos desviados da sua ideia de ordem, de ordenamento. Então, dessa forma, a sociedade vive-se uma guerra cultural onde os dois lados travam batalhas calcados em alicerces distintos e ambas incorrem numa completa violação do que seria os acordos voluntários entre as pessoas. Né? E essa ideia de você seguir como critério para juízo de valores o voluntarismo, ou seja, o que é acordado voluntariamente por pessoas livres, ela fere
demais, ela ofende demais, e ela geralmente é mal interpretada. Quando você conversa com uma pessoa que é alicerçada de um jeito, ela, por você não concordar com ela, ela te joga ela acha que você é do outro, e vice-versa. Quando você vai conversar com o outro, ela acha que você é daquele jeito. Então, você não encontra realmente um lugar onde você se sinta tranquilo, em casa, né, para falar com as pessoas sobre os seus juízos de valor. Os seus juízos se chocam com os juízos de todo mundo. Por exemplo, o juízo que eu faço, que eu não encontrei ninguém que tivesse um juízo parecido com o meu, o juízo sobre posicionamentos que a gente possa ter diante de uma guerra. Bom, meu posicionamento diante de uma guerra é sempre calcado na ideia de que eu sou um indivíduo e que a sociedade ela é externa a mim. Eu não participo da sociedade, eu não posso mudar a sociedade. Além disso, eu faço um juízo da guerra calcado na ideia de que a civilização se constrói de forma hierárquica, inequivocamente hierárquica, ela é hierarquizada em algum ponto, e onde, infelizmente, muitas das decisões saem de cúpulas e que essas cúpulas jogam toda uma horda de pessoas obedientes, cegamente obedientes, para guerras que não lhes deveriam ser de sua competência. Então, o que eu quero dizer é, por conta de maus líderes, maus representantes, uma quantidade enorme de pessoas perde a vida, morre gratuitamente em nome de nada, né? Então, o meu juízo que eu faço sobre a guerra é que a simples existência de guerra já é uma demonstração de que não há civilidade de nenhuma parte. A simples existência de uma guerra já mostra que há um fracasso da humanidade em tentar compreender valores da liberdade. Porque todo crime, todo atentado, todo início de guerra, ela pode ser dita em nome de... eu fiz isso em nome de... Mas quem fez foi o indivíduo. Entende? Então, logo, se é o indivíduo, pouco interessa o que ele me fala. Eu não estou interessado em saber qual é o... Em nome de quê? Quem fez foi ele, foi aquele indivíduo. É ele que tem que ser preso. E ali se encerra a guerra. Em cima de um indivíduo. Mais de um indivíduo? São 10. Então, prendam um crime comum de 10 pessoas. É assim que eu penso. Essa é a minha maneira de pensar. Mas a ideia abstrata se difunde muito facilmente, as pessoas compram a briga do grupo, né? Porque quem cometeu o crime diz que é em nome de um outro grupo enorme, o que é uma grande mentira, porque grande parte das pessoas que geralmente tem esse nome pronunciado nem concordariam com aquele ato, e mesmo assim acaba se comprando, sobretudo por conta de um propagandismo midiático muito forte, comprando a ideia de que sim, foi um ato em nome de... Aí estende para um grupo enorme de pessoas e quando você vê, você tem dois povos imensos brigando uns com os outros, sendo que 99,99999% daquelas pessoas nada tinham a ver com o crime inicial que foi praticado por 2, 3 indivíduos contra outros 100 indivíduos, enfim, e por aí vai. A guerra ela tende a ser expansiva. E tem mais, ela tende a se perpetuar, porque aí uma geração guarda rancor do que foi feito pela outra, ou seja, quanto mais coletivamente a gente pensar, ao invés de menos individualmente, mas coletivamente, mais a guerra se perpetua. Porque você compra a briga do seu irmão que faleceu, do seu antepassado. Veja como o pensamento coletivo é trágico para a humanidade, né? É muito mais fácil você pensar individualmente. Olha, foram 3, 4 pessoas que fizeram aquele crime. Só aquelas 3, 4 pessoas, ou 10, ou 100 que sejam, só aquelas 100 pessoas são as responsáveis. Mais ninguém. Ela não... mas eles falaram que era em nome da... Não interessa o que eles falaram. Quem cometeu o crime foram aquelas 100 pessoas. Elas que têm que ser presas. Bom, meu juízo em relação à igualdade material, né? Esse ter por objetivo produzir uma igualdade material. É curioso essa discussão pelo seguinte, porque para mim está totalmente errado essa visão. Primeiro porque igualdade material é você observar apenas efeito, não observar causa. Você quer desprezar completamente a causa da riqueza, né? Já começa daí. Então se despreza o que produz riqueza, despreza que a condição natural do homem é completa e absoluta miséria, despreza isso, e parte da ideia de que as pessoas têm direitos, né? Como se a humanidade tivesse nascido com cartão de crédito e seguro social. Isso não é uma realidade. As pessoas precisam fazer alguma coisa se elas quiserem sair da miséria.
É um ponto. Não estou com isso também corroborando a ideia radicalmente oposta de que, então deixa todo mundo largado, que se dane a educação. Para esse tipo de gente eu falo, vai empreender na África e vê se você consegue empreender alguma coisa se não houver uma educação mínima das pessoas. Você não vai conseguir nada. Então, nenhum radicalismo, nem outro radicalismo. Com relação à igualdade material, também tem um problema com essas pessoas que defendem essa igualdade material radical entre as pessoas, no que diz respeito ao método que elas querem implementar isso, porque o método que elas tentam implementar isso inequivocamente produz um efeito reverso, criando mais desigualdade do que propriamente criando algum tipo de igualdade. Quando não cria desigualdade, ao contrário, cria retrocesso, dificulta, emperra economicamente os países. Então, são dois tipos de divergência que eu tenho com relação a essa visão de justiça social implementada por meio de políticas. Com relação a juízo de preceitos bíblicos e espiritualidade, eu tenho me defronto muito com essa visão. Tá? Eu preciso ser muito honesto aqui, porque, como eu falei, é um vídeo opinativo. Se você pegar praticamente os 10 mandamentos, eu relativizo todos eles, facilmente, com muita facilidade. Tá? Vou começar pelo não matarás, que é o que talvez fosse o que causasse mais choque nas pessoas. Pô, como assim não matarás? Então matar é certo? A guerra já é um exemplo, as pessoas matam, apesar de eu ter repúdio enorme pela guerra. Mas vou além, muitas dessas pessoas são a favor da pena de morte, já mata aí. Vou mais além, agora eu vou além mesmo. Vou usar o critério do voluntarismo, que é o meu critério. Né? Da onde eu digo, vou pegar agora assim um caso com o qual eu acho que matar é correto. A eutanásia é um exemplo, né? Há um voluntarismo ali. E outro exemplo claro que eu dou é, por exemplo, o caso do alemão de Rotenburg, né? Onde duas pessoas, a gente pode julgar a capacidade discernitiva dessas pessoas, mas fato é que elas tiveram, inclusive, sanidade suficiente para contratualmente estipular cláusulas e assinarem um contrato de que uma iria ter o direito de matar e devorar a outra, e ambas estavam de livre acordo ali. Na minha visão, por mais absurdo e estapafúrdio que seja o objeto daquele contrato, foi um contrato feito por pessoas com absoluta capacidade de assinar contratos e adultos, né? E eles estavam voluntariamente ali. Então logo foi um exemplo de matar é certo. E já flexibilizou e relativizou aí um dos preceitos bíblicos. Eu não preciso nem ir muito além a outros preceitos bíblicos. Então, números, e a gente pode dizer, eu posso dizer que todos eles recaem, só você raciocinar e pensar, pô, mas e se isso for feito voluntariamente? Aqui diz que é pecado, mas se isso for feito voluntariamente? Bom, é pecado, mas se for feito voluntariamente, na minha visão, é ético, perfeitamente, não cabe nenhuma espécie de retaliação moral, ética ou de nenhuma ordem. Então, logo, para os dogmáticos da Bíblia, os que se aferram à Bíblia, eles vão continuar achando que aquilo ali é terrivelmente errado e ruim. Né? Existem maneiras de se trazer mais complexidade a essa discussão, sem dúvida nenhuma. Né? Por exemplo, no que diz respeito à afetividade e sexualidade. Né? Esse ponto é um ponto, eu diria, nevrálgico para o pensamento bíblico, porque o pensamento monoteísta cristão ele é atrasado, não tem jeito, ele é atrasado, mal resolvido com a própria sexualidade e com a própria afetividade. Há não muito tempo atrás se filosofava denegrindo a visão de paixões. Né? As paixões eram a perdição do homem. Né? A filosofia já falava mal das paixões. E quando, para mim, na minha visão, paixão é um significado existencial. Se você tira as paixões, você cai no nada. No nada. Né? A gente vive por causa da paixão. Se você remove paixão, não sobra nada. E por isso é que, na verdade, a figura bíblica tenta substituir, à medida em que ela ataca as paixões, tenta substituir isso por uma espécie de nada, como diz bem o Nietzsche, né? Por uma espécie por uma outra vida. Né? Nessa vida aqui você não vai viver, dá um bypass. Vai ter uma outra vida que ali sim você vai poder ser apaixonado. Mas, enfim, o juízo de afetividade e sexualidade. Eu, como uma pessoa que calca o meu juízo de valor no voluntarismo, volto a dizer, se é voluntário, é certo. Não me interessa se o cara quer casar com uma samambaia, se ele diz que ele é um elefante voador, se ele quer casar com 5 pessoas, se ele... não interessa, você pode inventar aí, se tem 5 pessoas acordadas voluntariamente dizendo que querem casar,
para mim, não há nenhuma crítica moral a respeito disso. Nenhuma. Né? Dou todo incentivo. Contanto que elas estejam ali de coração empenhadas e apaixonadas, só vai receber elogios da minha parte. E aqui o juízo sobre a lei. O juízo sobre a lei, eu posso dizer o seguinte: no meu entendimento, a lei ela deveria se prestar estritamente a ou fazer um regramento de convenções necessárias para o bem viver entre a sociedade, né? Por exemplo, estipular limite de maioridade, né? Que é algo que a filosofia nunca vai conseguir responder, né? Quando que é maioridade, quando que é menoridade, não tem como, vai precisar ser convencionado por determinada sociedade, e para isso essas disputas acabam sendo por lei mesmo, não tem jeito, né? Ou para proteger de crimes, para combinar crimes, fazer combinações penais e definir, né, na lei crimes. E grande parte do nosso ordenamento jurídico você encontra crimes que não têm vítimas. Não há vítima e, no entanto, está combinado crime. Você vê crimes alfandegários, de toda a ordem. E aí, veja, eu falo isso, na mesma hora um lado do espectro fica feliz, né? Agora eu vou atacar esse mesmo lado que ficou feliz. Um exemplo aqui, né, de crime sem vítima. Né? O caso que se tentou imputar ao Caetano Veloso a prática de pedofilia combinada como crime. Né? Eu vou citar aqui, já fui achincalhado em outro canal por conta disso, tô nem aí. É a minha opinião. E eu insisto com ela. A suposta vítima, que era a esposa dele, Paula Lavigne, com, sei lá que idade, 50 anos da minha idade, ela vira e fala que não foi crime, que em nenhum momento da vida dela, ela muito pelo contrário tem orgulho de ter sido, entre muitas aspas, né? Entre muitas aspas, assim, porque na verdade não é abuso, né? Ela, graças a Deus, conseguiu seduzir o homem da vida dela quando ela tinha, sei lá, 14 anos, eu não sei qual é a idade. Mas enfim, a família autorizou, não houve crime por parte da visão familiar, não houve crime por parte dela, ela, ao contrário, constituiu família com o suposto agressor, né? Então, onde está a vítima? A pergunta é onde está a vítima? Né? Porque as pessoas se pensam no direito de julgar a relação que foi estipulada voluntariamente pelas outras. Né? Quer dizer, a vítima foi você que julga ela como errada. A vítima foi você, não foi ela. Como assim? Né? A vítima tem que ter sofrido o abuso. Só ela pode ser ou não vítima, só ela pode se dizer vítima ou não. Né? E, no entanto, a gente tem a figura do Ministério Público que intercede. Claro que nesse caso não intercedeu e com muita propriedade, é claro. Mas se fosse depender, se vivêssemos numa legítima democracia onde o voto fosse decidir, numa sociedade puritana como a nossa, era bem capaz do Caetano sair preso, sim. E nessas horas, me permitam discordar, mas graças a Deus que não vivemos numa democracia. E veja, é bem estranho falar isso, né? Graças a Deus que não vivemos numa democracia, porque para muita gente vivemos numa democracia. Eu não acho que a gente viva numa democracia, e acho que a democracia mesmo como tese é algo bastante etéreo. Não é muito verdadeiro em nenhum lugar do mundo. Não há democracia. Democracia é uma ideia. Uma ideia. Quanto mais a gente se aproxima dela, já filosofava bem ali os antigos, né? O Aristóteles, o Platão, né? Sobretudo o Platão. Quanto mais você se aproxima da democracia, mais você acaba tendo uma espécie de tirania, abrindo porta para a tirania. E esse é um bom exemplo. Esse caso do Caetano é um bom exemplo do que seria a tirania do puritanismo, né? Capaz de crucificar o Caetano em praça pública. Essas são algumas dos meus pontos de vistas que são, sem dúvida, pontos de vistas, eu diria, pelo que eu vejo das pessoas falando nas redes sociais, comentando, né? Eu acho que são pontos de vistas bem díspares em relação ao consenso. Né? Eu raramente vejo pessoas concordando com essas ideias. E para me sentir livre, inclusive, para expor essas ideias aqui, argumentativamente, de vez em quando vou fazer vídeos assim, mais opinativos, né? Para me sentir, justamente por isso que talvez eu tenha me sentido tão impelido a fechar comentários. Porque não acho mesmo, de verdade, que a maior parte da sociedade esteja preparada para ouvir opiniões como essa. Mas é isso. De qualquer forma, fica aqui exposto uma pequena parte do meu pensamento. Poderia adensar aí muito mais do que eu estou falando aqui, de forma muito superficial.
É uma pontinha do iceberg, isso aqui que eu falei, tá? Se você ficou chocado com tudo isso, não é bom parar por aí, porque é só a pontinha. Bom, é isso. De qualquer forma, espero que tenha sido proveitoso, ou pelo menos curioso, ouvir essa parte opinativa. Um forte abraço. Até a próxima. Esse é o nosso canal de literatura e filosofia. Se você gostou do nosso conteúdo, curta o vídeo e se inscreva. E aproveite para fazer as amizades certas nos grupos. O grupo de estética é o grupo onde se troca influências sobre arte, cinema, música, filosofia, pintura. E o grupo ética é o grupo que se propõe ao debate político, moral, ético, econômico. Os links estão disponibilizados no campo de descrição desse vídeo. Você vai adorar! Por fim, não deixe de conhecer nossos outros canais, o Tube Cult e o Limão Libertário. Obrigado por assistir até o final, foi um prazer tê-lo por aqui. Até a próxima!